Aos 93 anos, Robert Wagner quebra o silêncio sobre a morte de Natalie Wood. Robert Wagner é uma lenda da atuação, com uma carreira de 7 décadas. Ele esteve em uma série de filmes e programas de TV notáveis e é considerado uma das principais estrelas da era de ouro de Hollywood. No entanto, ele também é conhecido como suspeito da morte bizarra de sua esposa, a atriz Natalie Wood. Os eventos daquela noite assombraram Wagner nas décadas desde que aconteceram, e ninguém foi capaz de identificar exatamente o que aconteceu. Wagner afirmou o tempo todo que não tinha nada a ver com a morte de Wood e, por muitos anos, não foi considerado suspeito. No entanto, nos anos mais recentes, ele deixou de estar envolvido no caso e foi declarado uma pessoa de interesse em 2018. Embora ele ainda mantenha sua inocência, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre a morte prematura de Wood. Neste vídeo, veremos as raras vezes em que Wagner falou sobre sua falecida esposa, bem como alguns dos destaques de sua ilustre carreira. Memórias de Wagner. Nos muitos anos desde a estranha morte de Natalie Wood, Robert Wagner manteve-se bastante quieto sobre isso, exceto para garantir a seus fãs, e à polícia, que ele não teve nada a ver com a morte dela. Mas em 2016, ele publicou um livro de memórias chamado Eu Amei nos Filmes, Memórias das Atrizes Lendárias de Hollywood. E embora não fosse estritamente sobre o incidente com Natalie Wood, ele falou sobre sua falecida esposa e o buraco deixado em sua esquerda quando ela morreu. O livro foi uma visão ampla de sua vida e carreira, contada através das lentes de conhecer, trabalhar ou namorar algumas das mulheres mais importantes de Hollywood ao longo dos anos. Estes incluíram grandes nomes como Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe, além de Wood. Ele incluiu a influência de Wood em sua declaração de que eles deixaram uma marca em mim e em todas as nossas vidas. E claramente Wood teve uma grande influência na vida de Wagner. Eles conseguiram se casar não uma, mas 2 vezes. Claro, é menos romântico quando você considera que eles tiveram que se divorciar para que o segundo casamento acontecesse. Mas a maneira positiva de ver isso é que o amor deles era forte o suficiente para durar uma separação como essa. Eles se casaram originalmente em 1957, mas as coisas azedaram em 1962. Então eles se separaram e seguiram caminhos separados. No entanto, parece que eles estavam destinados a tentar novamente e acabaram se casando novamente em 1972. Isso foi menos de uma década antes da trágica morte de Natalie em 1981, aos 43 anos. No livro, Wagner falou sobre como Natalie era uma pessoa complexa. E, no entanto, ele afirmou, havia algo na maternidade que a ajudava a encontrar satisfação na vida. Documentário de Natasha. Natasha Gregson Wagner, uma atriz de sucesso por mérito próprio, lançou um documentário em 2020 sobre sua mãe e o mistério em torno de sua morte. Chama-se Natalie Wood, What Remains Behind, e foi lançado na HBO. Enquanto ela promovia o documento, ela foi constantemente questionada sobre a participação de Robert Neal, o que alguns acharam bastante surpreendente. Natasha cantou elogios a Wagner por concordar em se envolver no documentário. Provavelmente teria sido um assunto difícil de abordar, mesmo que a morte não tivesse ocorrido em circunstâncias suspeitas com Wagner vivendo como uma pessoa interessada em um crime em potencial. Mas, dadas essas circunstâncias intensificadas, Natasha sentiu que Robert foi além ao concordar em estar no documento. Ela falou sobre como ele é corajoso e como sua aparição no documentário foi cheia de transparência, elegância e classe. Ela ainda se referiu a Robert como um dos grandes amores de sua vida, dizendo que ele ainda a emociona todos os dias. E que ele a emocionou, em particular, durante os dias em que filmaram o doc. E embora ele não seja seu pai biológico, ela ainda o considera seu pai. E por um bom motivo. Depois que Natalie Wood morreu, foi acordado que Robert continuaria a criar Natasha. Alegadamente, Richard Gregson e Robert Wagner se encontraram e pensaram que seria do interesse da jovem Natasha continuar morando com Robert. Dessa forma, ela também estaria com suas irmãs e vivendo no mesmo ambiente geral. Se ela tivesse sido forçada a ir morar com seu pai biológico, teria sido forçada a deixar o resto de sua família e morar em um local totalmente novo. Revista People Entrevista. Enquanto o livro de memórias de Robert estava sendo lançado, ele e Natasha sentaram-se com a People Magazine para falar sobre o livro, Natalie, e outros tópicos importantes de suas vidas. Foi particularmente notável que Robert não tenha o hábito de falar muito sobre Natalie.
Mas talvez devido às suas memórias, e chegando lá em anos, Wagner se tornou mais sincero sobre Natalie e sua morte. Ele disse à People que ele e sua família ficaram totalmente destruídos pela morte prematura de Wood. Como tal, seu vínculo com os filhos, e com Natasha em particular, ficou imediatamente mais forte após a morte de Natalie. Ele está particularmente orgulhoso de como Natasha floresceu nos anos desde a morte de sua mãe, dizendo que, desde o início, ela se concentrou em garantir que tentasse viver uma vida feliz e gratificante. Ele também falou sobre as semelhanças que ela tem com sua falecida mãe. Ele chamou Natalia de uma pessoa muito especial, amorosa e carinhosa, e elogiou Natasha por ter essas mesmas qualidades. O livro sobre Natalia. O documentário não foi o único produto que Natasha ajudou a criar sobre sua mãe. Ela co-escreveu um livro em 2016 chamado Natalie Wood, Reflections on a Legendary Life, que desvendou as camadas da vida de Natalie Wood, incluindo algumas fotos de família que não tinham sido vistas antes, e um ensaio que Wood escreveu em 1966. Também incluiu uma introdução de Robert. O ensaio de Wood se concentra em sua jornada de uma estrela infantil a uma estrela de Hollywood e como ela lutou com isso emocional e psicologicamente. Ela investiga como era ser o único ganha-pão de sua família quando criança, e que ela teria pesadelos sobre a família não poder comer se ela não conseguisse grandes empregos. Wood até escreveu sobre seu primeiro casamento com Robert Wagner. Naquela época, eles estavam divorciados há cerca de 5 anos e não haviam se casado novamente. Mas talvez ela tenha dado algum prenúncio do fato de que eles voltariam mais apertados. Porque ela falou sobre como os papéis do divórcio não fazem você se sentir diferente sobre alguém que você ama.